Olá, cara Mater, seja muito bem-vinda ao meu, ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal esse em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita esta nossa vida. Meus caros, estou aqui em um ambiente diferente para trazer a nossa terceira caminhada em relação ao tarô. Sim, meus caros, seguimos para o número 3 dos arcanos menores do tarô. Tá? Eu peço a licença justamente com este novo ambiente, não estou em minha casa, mas é necessário que continuemos, não é verdade? Parar não é uma opção e desistir jamais. Então, dando continuidade, meus caros, eu gostaria de fazer um primeiro adendo, inclusive, em relação ao 2 de copas, tá? 2 de copas, ele é conhecido como, inclusive, uma carta conhecida como um bom fortúnio, em termos de que é o número 2, né? 2 de coração, 2 relacionado ao afeto. Ou seja, esse número 2, ele é um número de encontro também. É um número que ele possibilita observarmos e meditarmos o encontro de um com um. O que isso significa? Significa que, justamente, é a efetivação do nosso encontro com Deus. Se nós levamos para a oitava mais alta possível, né? É onde efetivamos o nosso encontro com Deus, porque é onde efetivo temos da nossa cruz, de fato. Veremos agora como nesse terceiro nível, né? Esse terceiro nível, como que quando nós realmente nos encontramos com Deus em sua cruz, portando a sua cruz, recebendo a sua cruz, como que agora, né, passamos para o terceiro nível, e esse terceiro nível, ele nos traz o quê? Nos traz a primeira queda de Cristo em termos de via sacra. O que isso significa? Significa que quando eu tenho uma meditação de um 3 de paus, vejam, sempre o número ímpar é de um novo começo. O número ímpar, ele sempre acrescenta algo que gera uma nova reorganização às coisas, né? Então, o número ímpar, ele não se agrupa facilmente. Então, ele requer um rearranjo na nossa vida, sempre. Então, sempre os números ímpares, eles nos convocam a rearranjarmos, a revermos a nossa vida, a recomeçarmos algo, algum processo, assim como os números pares se referem a coisas estáveis. Os pares têm relação com o feminino, os ímpares têm relação com o masculino, os ímpares vão ter uma relação com a atividade, com a nossa capacidade de atividade, de justamente reorganização, readequação, adaptação, etc. Uma atividade nova, não é verdade? Um novo campo, um novo conhecer. Os números pares terão relação com aquilo que já é conhecido, com uma adequação de estabilização, de uma busca por isostasia ou homeostasia, de equalização das coisas, igualização das coisas. Ou seja, o 2, ele sempre traz o 2, não só o 2, mas o número par, os números pares, eles trazem uma adequação em relação àquilo que foi começado no 1. Eles são a própria vivência daquilo que é a atividade no 1. Eu digo os números ímpares, me perdoem. Os números ímpares trazem atividade, trazem ação. E os números pares, em sequência, né, em seguida, logo a posteriori dos números ímpares, eles trazem justamente a nossa capacidade de vivência daquela atividade e adequação daquela atividade. Então, a minha capacidade adaptativa, ela começa na ação, em adaptar-me a esse novo ambiente, a essa nova necessidade, etc., sendo que eu realmente observo isso e confirmo isso naquilo que é feminino, naquilo que é negativo, naquilo que é par, que é uma polaridade de par, de números pares, em que você consegue agrupar corretamente, né? Você tem justamente uma equalização das coisas, uma igualdade das coisas,
uma ordem das coisas, de uma governança das coisas, de tal maneira que tudo está no seu lugar, nada sobra. Quando nós falamos de 3, portanto, 3 de paus, 3 de ouros, 3 de espadas e 3 de copas, estamos falando de um novo processo, de um novo passo em relação àquilo que já foi estabilizado. Quando nós olhamos a via sacra, Cristo cai pela primeira vez. O que isso nos traz? Cristo caindo pela primeira vez, vejam só, é uma das coisas pesadas, né, que há em relação à cruz. O próprio Deus, ele próprio, cai carregando a cruz. Isso quer dizer que ele não teve capacidade, força, ânimo suficiente para isso? Não, pelo contrário. Toda a sua vida é sempre relacionada àquilo que nós vivemos e precisamos viver, nós humanos, tá? O que isso significa? Significa, então, que ao ele cair, ele cai 3 vezes, lembremos. Essa é a primeira vez, mas ele cai 3 vezes. Sempre triplicidade, né? Nós estamos caídos. A nossa queda, ela é total, né? Uma tríplice queda. Nossos corpos caem e estão caídos, né? Em termos de matéria. A nossa alma encontra-se perdida e o nosso espírito também desgarrado de Deus, em negação em relação a Deus, em desconhecimento de Deus. Então, nós triplamente estamos apartados de Deus, tá? Não é só o nosso corpo que está longe de Deus, mas a minha alma está com Deus e meu espírito também. Várias vezes já comentei em vários lugares, não só aqui, que nós nos perdemos de espírito também. Há quem creia que não, o espírito não se perde, o espírito não se adoenta, o espírito não deforma, o espírito é perfeito, o espírito está em Deus, ele é intocável. Não, o nosso espírito vai para o inferno mesmo. Não existe essa de a minha alma vai para o inferno e meu espírito está com Deus no céu. Nós nos perdemos de corpo, alma e espírito. Assim como somos ressurretos, né? Somos um novo homem de corpo, alma e espírito. O nosso espírito também é um novo espírito em Deus. Então, nós devemos ansiar pelas coisas de Deus para que sejamos feitos triplamente novos, novamente, né? Tenhamos uma ressurreição que é realmente uma vida nova. Eis que faço novas todas as coisas. E quando Cristo fala todas as coisas, ele realmente abarca com isso, inclusive, o nosso espírito. O nosso espírito, nós somos novas criaturas, não só corporalmente falando, mas inclusive espiritualmente falando. Nosso espírito que estava perdido ergue-se novamente, eleva-se novamente, tendo uma comunhão com Deus novamente. Bom, tendo dito isso, isso tem uma relação com esse 3, né? E tem uma relação com essa primeira queda e com essa tríplice queda que Jesus sofre em relação à sua caminhada até a cruz. Sendo 3 quedas que Cristo sofre, a sua primeira, ela tem uma relação com aquilo que imediatamente, né, tendo um primeiro esgotamento. O nosso primeiro esgotamento, ele vem corporalmente. Então, quando eu começo a fazer algo, quando nós passamos por conversão, encontrei a igreja certa, encontrei o local certo, encontrei, né, a paróquia, nossa, fui convertido, Deus me chamou, tá tudo ok. E agora? Agora eu começo a ir, frequentar, fazer tudo até que uma hora eu canso, até que uma hora eu enjoo, até que uma hora me dá uma gastura, até que uma hora eu tenho preguiça, até que uma hora eu estou indisposta, até que as minhas paixões vencem e o meu corpo físico cansado, exausto, a minha devoção já não tão animada, a minha vitalidade já não tão engajada, me falam assim, por hoje não, chega, já deu, já foi, já tá bom. Então, o primeiro a perdermos, né, aí, em termos de força, é o corporal. Ainda que a nossa mente, muitas vezes, a nossa consciência continue dizendo, vai,
poxa, siga em frente. E o nosso espírito tenha esse desejo de seguir em frente, de falar, poxa, vá lá, né? Siga firme, vá. Mas desistimos corporalmente. As coisas nos pegam primeiro no corpo. É por isso que a carne é fraca. Mesmo quando o espírito está pronto, é a carne que é fraca. É ela que cai primeiro sempre. E essa primeira queda de Cristo tem relação com isso, assim como veremos que a segunda queda tem relação com a nossa mente, com aquilo que é almístico e a nossa desistência almística da vida, o nosso cansaço almístico, a debilidade almística. E assim como a terceira queda terá relação com uma desistência realmente espiritual, que é a mais grave, né? É aquela que realmente, quando muitas vezes você já está inclusive chegando. Então, muitas vezes, aquele momento, né, o terceiro momento de queda, ele será um patamar que realmente é espiritual, é quando as provações e tentações espirituais acabam nos vencendo e nos derrotando, né? É uma desistência espiritual da vida e da continuidade. É uma provação muito mais acirrada e aferrada. Tem relação também essas três quedas com as três tentações que o próprio Cristo sofre no deserto, né? Ele, apesar de cair aí carregando a cruz, no deserto, ele vence as provações, as tentações que o inimigo vem colocar-lhe. E não é porque ele cai carregando a cruz que significa que ele perdeu. Não. Isso mostra apenas o peso dessas tentações. Mostra o peso dessas provações. Qual é a primeira provação que Cristo passa? É no corpo. Transformar as pedras em pão, porque ele está 40 dias em jejum total de comida e bebida. Então, o diabo fala, né? Transforme as pedras em pão. E ele diz não, que não, ele não fará isso porque nem só de pão vive o homem. Horas. Ele fala sobre o corpo e sobre vencermos essa materialidade, essa necessidade material do nosso corpo. E, portanto, meus caros, é necessário que nós, ao meditarmos o 3 de paus, por exemplo, vejamos como que as nossas ações, elas precisam vencer as nossas debilidades materiais. E que muitas vezes, nessa etapa do caminho, encontraremos justamente obstáculos para começarmos esses novos empreendimentos, essa nova atitude na nossa vida. Contudo, a maneira de ultrapassarmos isso é vencendo aquilo que tem de material e, sobretudo, mortificando, portanto, o nosso quesito material. Nem só de pão vive o homem. E nem só de uma necessidade do eu quero algo material, eu quero que seja como eu desejo. Ora, se só assim for, então realmente ficarei sem nada. Terminarei frustrado em relação a essa meditação. A minha vida não será o suficiente para realmente vencer essa provação que me chega, essa etapa do caminho que me chega, em termos de que eu cairei junto do Cristo e muitas vezes não verei que estou caído. Porque não é sobre manter-se em pé, é sobre compreender que aí é necessário esse peso da cruz nas costas que faz com que o Cristo caia. Não é que o mundo vencerá e nem que eu seja fraco demais. Significa simplesmente que eu devo realmente aguentar firme, mesmo que justamente os obstáculos, as provações, as tentações em relação à carne sejam fortes o suficiente para me fazer vergar, me ajoelhar, cair. Ainda que pareça que não conseguirei e que é pesado demais para mim, que eu me lembre
que esse peso que eu carrego, Cristo já o carregou. E que eu irei cair. Aquilo irá pesar. Como eu faço para que algo que é horizontal, que o Cristo carregou e o fez cair, como eu faço para que isso não pese tanto assim nas minhas costas, horas, mortificando o meu lado material? Quando eu mortifico o meu lado material, quando eu mortifico o meu corpo, eu me torno cada vez mais capaz de ultrapassar essas barreiras, cada vez mais vencer esses obstáculos, tá? Então é preciso que realmente busquemos isso cada vez mais, de tal forma que nessa meditação em relação a paus, eu veja que é uma nova etapa espiritual que começa, é uma nova atividade, e que ela virá carregada de peso, e peso material. E que não é sobre eu permanecer justamente incólume a tudo isso, de pé bonitinho, mas é sobre eu mortificar as minhas próprias necessidades materiais, o meu próprio querer material, o meu próprio desejo material das coisas, para que elas simplesmente sejam aquilo que eu irei aguentar ao máximo. Porque uma cruz que me leva ao chão a ponto de eu cair, mas que ainda assim eu me ergo e continuo caminhando a ponto de eu cair outras vezes, como o próprio Cristo, é uma cruz que justamente me pesa no máximo, para que eu conheça o máximo da minha força. Então eu compreender que eu estarei passando por situações em que eu terei de uma exigência ao máximo, eu serei exigido no meu máximo em termos materiais e espirituais. De todos os lados, emocionais também, como veremos, mental também, porque se nós passamos então por uma questão de um 3 de ouros, ora, o 3 de ouros, ele me traz justamente uma necessidade de que eu veja que as minhas parcerias, de que a minha saúde, de que aquilo que me rodeia, aquilo que eu tenho materialmente em termos palpáveis, ainda mais imediatos do só eu quero que seja assim, né? E que está numa vontade ainda, mas quando eu vou concretizar essa vontade, tudo aquilo que eu tenho enquanto ferramenta e possibilidade material, até financeira, para concretização disso, ora, isso irá realmente me demandar de uma força e de uma garra, de uma capacidade de entender que eu irei ao meu extremo, que para realizar certas coisas eu preciso ir ao extremo das minhas forças, ao extremo de um desgaste, inclusive financeiro. Será que eu estou preparado para, de fato, né, se eu quero um determinado empreendimento, eu quero ter um filho, será que eu estou preparado para, de fato, gastar tudo que eu tiver que gastar, financeiramente falando, economicamente falando, para ter um filho, manter um filho, educar um filho, cuidar de um filho? Ou não, eu quero ter um filho economizando ao máximo, sem que ele pese financeiramente, a ponto de eu cair ao chão. Se eu não quero viver experiências que me mostrem até onde eu consigo ir das minhas forças justamente de vontade, paus, material, financeira, de saúde, física, ouro. Se eu não estou preparada para ir até o meu extremo mental, e o meu desgaste mental será enorme, porque 3 de espadas, o meu desgaste mental será grande. Porque imagine o que é você carregar uma cruz e cair. Imagine o que foi Jesus Cristo, ele, Deus, Filho de Deus Pai, junto do Espírito Santo. Ele sabia, porque o Espírito Santo deixa claro o que acontece. Ele é a própria consciência das coisas, que nós achamos que... a nossa consciência. Eu não tenho uma consciência que seja diferenciada da de Deus. E a consciência de Deus é a própria capacidade santa de sanidade. E qual é a capacidade santa de Deus? É o próprio Espírito Santo. É ele que dota de um movimento consciencial e caridoso que faz com que eu saiba o que eu faço. Horas. Então, imagina Cristo dotado do Espírito Santo,
junto de Deus Pai, porque ele diz, né? O Pai está em mim e eu nele. E não tem separação. Então, não tem dessa do Pai tá lá e ele cá. Cada um em um lugar. O que acontece, portanto? Imaginem Cristo caindo pela primeira vez, carregando a cruz. A consciência dele, imaginem ele saber que ele sendo Deus, podendo mandar tudo aquilo abaixo, falar dane-se tudo isso. Imaginem se nós, quando nós perdemos um jogo, quando nós caímos no meio da rua, tropeçamos e caímos e as pessoas riem de nós, a vergonha que nós passamos, imaginem Cristo, a vergonha, o vexame que não era ele saber que ele é Deus, sendo humilhado, caindo com a cruz. E claro que ele estava sofrendo ofensas o tempo todo durante o caminho, meus caros. Porque ele cair não era só porque ele estava simplesmente fraco, mas é porque justamente os soldados continuaram perseguindo, continuaram batendo, cuspindo, chutando, empurrando, cutucando. Então quer dizer, não era à toa que ele caía, não era por acaso. Imaginem, se nós passamos vergonha, nós que somos humanos, falhos, bestas quadradas, imaginem que não é ele, Deus, passando por uma humilhação daquela e sabê-lo, saber que, cara, ele é o ser, ele é a força. E mostrar-se fraco a ponto de justamente cair ao chão. Estar no seu próprio extremo enquanto Deus. Claro que enquanto Deus, ele pode tudo. Ele não tem limite, nem sequer de força. Mas tornado humano, feito humano, torna-se limitado humanamente como nós o somos. Igual a nós em tudo, menos no pecado. E, portanto, ele também teve limitação corpórea. De força física, eu digo mesmo. Ele também tinha as suas limitações, horas, as suas necessidades, etc. Cristo também ia ao banheiro, comia, justamente. Ele fazia de jejuns prolongados, mas ele também teve necessidades fisiológicas básicas. Imaginem a vergonha que não é cair. Então, 3 de espadas, o que ele me traz? Ele me traz justamente a ciência, não vou nem falar consciência, né? Que consciência é espiritual, mas a ciência de que justamente eu estou em queda. Porque eu estou no meu limite. E eu já não aguento mais isso. Eu fico por um triz de jogar tudo aos ares. Eu já gastei todos os meus recursos de sanidade, de saúde, de financeiro. Já toda a minha vontade foi colocada ali para realizar aquilo. E eu ainda não vejo efetivamente algum efeito. Porque, meus caros, isso aqui é uma via sacra. E todo o tarô, não importa se acredita em Cristo ou não, todo o caminhar dos arcanos menores é você chegar nos arcanos maiores. Ou seja, enquanto você não chega no arcano maior, nos arcanos maiores, você não completou o ciclo. Quem acha que completou e chegou em algum lugar porque, completei o meu planinho. Eu queria tal coisinha. Por isso que não parem com essa bobagem de tirar tarô, fazer tiragem de tarô. Isso é uma bobagem. Porque se eu achar que, então, eu completo alguma coisa, tirando um 3 de qualquer naipe que seja, eu estou enganado, e muito. Porque eu faço todo o percurso para chegar nas coisas grandiosas, arquetípicas. E, portanto, não importa se a minha vontadezinha e toda a minha sanidade e saúde e toda a minha economia que foi gasta aí e que eu chego no máximo do meu esforço, no máximo do meu empreendimento em relação a algo na minha vida, grande ou pequeno, não importa se aquilo é bem sucedido ou não. Por acaso foi bem sucedido, nossa, nem pesou tanto assim, será? Será? Se não pesou, gente, nós precisamos ter de uma meditação que indague o que eu não estou enxergando. O que é que eu não estou enxergando? Porque uma coisa é eu ter paz e tranquilidade para levar tudo com muita paciência e muita calmaria, com leveza e tranquilidade.
Isso é uma coisa, tá? Isso é um dom de Deus, é uma graça, e isso algumas pessoas têm naturalmente, outras precisam desenvolvê-lo. Eu vejo isso na vida, assim. Eu conheci já, né? Tive a oportunidade de ver as duas coisas, tanto sendo desenvolvido quanto pessoas que têm isso naturalmente. Elas passam por aflições e por situações extremas muito tranquilamente. Aquilo leva a pessoa ao seu extenuar. Elas ficam extenuadas, cansadas, elas caem com a sua cruz. Elas têm desse tombo material, mas elas não desanimam. É o bom ânimo do próprio Cristo, né? Então tem diferença entre realizarmos algo e ultrapassarmos esse caminho, esse pedaço do caminho, com bom ânimo, enxergando aquilo que foi um peso, entendendo que é sim um peso material, um peso físico, um peso psicológico, que eu tive que portar, e ganhando ciência e consciência disso, é diferente de eu simplesmente passar e, nossa, não aprendi nada, não vi nada, foi tudo, nossa, não, tudo lindo e maravilhoso. Não, nada é um peso, nada tá ruim, tudo tá bom. Aquela ingenuidade bem babaca, né? Vamos falar o nome certo. Bem boba. Aquela mansidão de pomba, que não é a do que Cristo fala, da do Espírito Santo. É da pomba que é essas pragas aí, que é tudo abobalhada. Não é mansidão, é abobalhamento. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. São pombas abobalhadas, né? Aquela inocência que não é dom de Deus. É só algo que acaba sendo, inclusive, algo que nos atrapalha. E que muitas vezes nos levará cada vez mais a situações que me exigirão compreender que eu preciso desenvolver malícia em relação a isso. E deixar de ser tão panaca, né? Tão bobo, tão abestalhado. Como eu sempre digo, misericórdia em excesso não é misericórdia, é libertinagem. Então, é preciso compreender o limite das coisas e ter discernimento. Então, um 3 de paus, mais uma vez, um 3 de ouros, um 3 de espadas, precisa me levar a me perguntar sobre o que acontece na minha vida a ponto de me colocar ao chão e eu enxergar isso, enxergar que eu estou no meu limite, que eu estou realmente sendo provado, porque é sobre me conhecer, é sobre eu conhecer a limitação da minha própria força e entender, inclusive, que eu só sou capaz de carregar essa cruz e me reerguer porque o próprio Cristo passou por isso. Porque ele já carregou para mim, já caiu comigo antes de mim. E que se eu venço minimamente é por ele, não é por mim mesmo. Não é porque eu tenho dinheiro, não é porque a minha grande boa vontade ou vontade de realizar um sonhozinho me leva a algo extraordinário em termos de empreendimento na vida. Significa de fato que, junto do Cristo, nessa sua primeira queda, eu venço os meus próprios apegos materiais, as minhas próprias necessidades materiais que são, em grande medida, apego meu, que eu não consigo me livrar delas todas porque eu sou tão apegado, que elas me derrubam, porque tornam a minha própria carne fraca. A nossa carne não é fraca porque eu não vou na musculação, tipo eu, né, que tenho meu bracinho molenguinho aqui, que preciso passar a fazer musculação, calistenia, qualquer coisa que me ajude a manter o meu corpo em dia. Não é sobre isso apenas.
pode dizer pode ter algo relacionado a isso, né? Dizer algo relacionado a isso. Contudo, não é só sobre isso. A questão de uma força material, quanto mais eu me apego à minha vida, mais eu a perco. E quanto mais eu a perco, mais eu a ganho. É o velho paradoxo espiritual. Então, para eu ter força carnal, material, física, não é sobre musculação. É sobre eu realmente ter desprendimento, capacidade de uma vivência ordenada do meu passional a ponto de eu me desprender da materialidade que, de alguma forma, eu retenho, tenho. Contenho, retenho, tenho. E a partir da hora que eu realmente, apesar da minha crise psicológica, da minha crise em muitos aspectos mental de um 3 de espadas, que irá me ferir para que esse processo vá adiante, que irá me debilitar porque eu sei que eu estou no meu limite e já nem consigo acreditar que eu seguirei adiante, e por isso que a fé requer fé para fazer esse caminho todo. Requer muita fé para fazer esse caminho todo. Sem fé, as pessoas estão fazendo isso, passando por essas etapas de maneira vazia, esvaziada. Entendem? Entendem que a vida não foge disso. A nossa vida toda é sobre isso, o tempo todo. Sobre essas caminhadas todas que nós falamos aqui. Só que tem pessoas que vivem isso de maneira esvaziada, falseada, mentirosa, inclusive. Isso não conta, gente. É preciso que eu viva essas coisas todas de maneira preenchida, cardíaca, emocionada. Com toda a minha força interna e externa, conjuntamente, de maneira elevada, porque não é só dentro e fora, é também o elevado, o acima. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, o céu é dentro de nós, mas é também fora. E é um fora que não é no outro. O outro não é o meu céu. É acima de nós todos. Acima. Por isso que o céu, ainda que o universo, a Terra seja uma bolinha boiando aí, no tempo e espaço, o universo, quando nós olhamos e falamos de céu, ele está sempre acima da nossa cabeça. Porque é uma questão de elevação, de subida. E não de ir para qualquer lado. É uma questão de subir, sempre. Se eu quero sair da Terra com foguete, eu sempre irei subir e não descer. Necessariamente. Então, se eu quero passar por esses processos todos, eu preciso sair de mim, não só indo para fora o próximo, mas também indo para cima. Sempre. E a consciência de um 3 de espadas, que justamente eu tive uma vontade, e eu tive os recursos de saúde, sanidade, financeiro, material, tudo ali para eu ter pedras preciosas e metais preciosos, dons, talentos, que eu utilizarei em espadas, né, para forjar a minha espada, e que me serão justamente de um peso mental, porque eu sei que eu estou gastando recursos para aquilo. Porque dói, gente, dói. Porque mortificação corporal, quando Cristo cai essa primeira vez, que tem relação justamente à mortificação temporal, material, a mortificação relacionada ao pão nosso, que não só de pão vive o homem. Quando nós temos de uma meditação que nos permite enxergar, querer, almejar e vivenciar, de fato, uma capacidade de transformação daquilo que é vontade e matéria em algo superior, horas, entendendo que aquilo será de uma cobrança ao meu máximo, eu vou viver ao máximo o meu jejum antes, eu não vou morrer fazendo jejum. Cristo não morreu fazendo 40 dias de jejum, mas eu viverei ao máximo da minha fome, ao máximo da minha sede. Eu viverei ao máximo a minha mortificação material
até que eu realmente reconheça o meu limite, até que eu mostre para mim mesmo e para Deus, e até mesmo para os outros, me tornando um exemplo de que, olha, é possível irmos ao nosso limite. O limite de cada um será específico. Podemos falar de um limite humano de, não se fica 7 dias, mais do que 7 dias, sem um líquido, ou 3 dias, ou seja lá quantos dias assim se coloca, tudo bem. Pode haver algo genérico em relação a essas coisas, mas ainda assim cada um de nós terá limites próprios da nossa identidade, da nossa vivência, da nossa vida particular. Horas. Então, isso significa que eu preciso, de fato, entender que eu chegarei no meu limite material, passional. E lembrem-se, quando eu falo de material, isso inclui o passional. Isso inclui o meu corpinho de desejos. Por isso que já falamos sobre ciência oculta aqui. E por isso que eu falei que é necessário sabê-la o tempo todo, lembrá-la. Porque quando eu falo de corpo físico, vital e de desejos. O meu corpo passional, sobretudo. Então, eu preciso ter um corpo passional que seja capaz de abrir mão das suas próprias paixões. Eu tenho tesão, não vou transar. Eu quero comer, não vou comer. Eu quero sair, irei me resguardar. E também o contrário, eu não quero ler, é agora que eu lerei. E conseguir entender que eu estarei no meu limite para que eu compreenda o que é mortificar a carne. E um limite que me leve a me extenuar a ponto de cair e pedir ajuda a Deus para continuar. O que significa que um 3 de copas, finalmente, um 3 de copas me mostrará como que eu tenho limitação, então, emocional. E um emocional que, quando nós falamos de copas, ele tem duas características, tanto do corpo de desejos, tanto uma relação com o corpo de desejos, quando se fala de água, copas, etc. Mas ele também tem uma relação para além, que, como ainda veremos, quem quiser caminhar comigo, ainda falarei sobre isso nos meus outros canais e talvez aqui também, né? São Boaventura, me perdoe, né? O doutor seráfico São Boaventura, ele coloca: 6 são os degraus para se chegar a Deus, do itinerário da mente até Deus. Mas tem um 7º. Só que o 7º é para além da mente, porque é uma contemplação afetiva. Ou seja, o afetivo, o emocional, ele ultrapassa o mental. Só que não porque, eu sinto Deus. Não, eu me conecto com Deus, eu amo Deus, eu sinto Deus, eu falo com Deus, Isso é bobagem, tá? Isso é afetação. Isso aí tem que parar, tem que pôr uma pedra em cima, se possível. Porque isso é afetação. É coisa ruim, é o que eu quero dizer. Agora, se eu faço de um caminho de grau a grau, mental primeiro, eu mortifico os meus corpos, eu faço um caminho mental de mortificação do meu próprio pensamento, para que eu ganhe discernimento de caminhada nesses degraus, no final, eu chegarei no patamar em que só depois de passar pelo mental, só depois de ter discernimento, de conhecimento, só depois de realmente, cientificamente e consciencialmente conhecer Deus, é só depois, gente, é só depois, tá? Que eu irei ter de uma união afetiva com Deus, de fato, em que tem dessa dissolução de um no outro, não porque eu perca a minha identidade em Deus, mas porque eu o contemplo a ponto de que as palavras já não abarcam, já não falam. Em que o próprio verbo se cala, porque nos apresenta Deus Pai, que é o próprio silêncio, aquele que concebe o verbo em silêncio. Então já não é possível criar artes e sinfonias e números, regras,
para conhecer e nem ter de uma verbalização filial a ponto de explicá-lo sabiamente e intelectivamente. É algo para além. É algo que, por isso que eu falo, o Pai tem relação justamente, o Cristo com o cardíaco, o Pai com a mente, quando nós colocamos cabeça e coração, ou o Filho que tem relação com a mente, com a alma, mas porque daí o Pai tem relação com o Espírito, que está para além da nossa alma, para além da nossa mente. Quando você chega nesse patamar altivo do espiritual, da cabeça, de um Gólgota, em que você compreende que o Filho, que é a cabeça da igreja, só é cabeça porque o próprio Pai encabeça e manda o seu Filho, porque ele é o coração voluntário do universo, o sacratíssimo coração. É só aí que nós entendemos o que é copas de fato, o que é esse cálice de fato. Um cálice que é realmente de um Milton Nascimento do cálice. Porque é silêncio, porque de fato não há mais o que falar. É preciso que se cale. E que aí, né, quando nós chegamos nesse patamar, portanto, de uma contemplação afetiva, nós observamos aí sim como que junto do Pai, junto de copas, junto de 3 de copas, nós meditamos algo extraordinário, que é eu tenho a capacidade de justamente passar por tudo isso em paz? Ou eu ficarei no chão após cair com a cruz, chorando? Eu permitirei que esse 3 de espadas, que pesará a minha mente, porque todos estarão rindo de mim porque eu caí, chacotando de mim, me chutando, me empurrando, fazendo com que eu caia mais e mais. Eu darei ouvidos a essas vozes? Aos outros todos que me perseguem, que falam, você não vai conseguir. Ha, ha, ha. Desiste disso aí. Por que você está querendo caminhar até o Gólgota? Quem você acha que você é? Você acha que você é santo, santa? Coloque-se no seu lugar, meu amor. Imagina, santo, santa. E que vão nos cuspir. E dizer que os nossos empreendimentos, especialmente aquele, você está fraco demais, não vai conseguir. Olha a sua mortificação corporal. Você está pele e osso. Você está fraco materialmente. Você não conseguirá subir até o Gólgota. Não terá forças para subir, para carregar essa cruz, para portá-la até o alto. Será que aí, então, temos a capacidade de silenciarmos e contemplarmos aquilo que verdadeiramente importa? As relações aí, elas ficam abaladas. Extremamente abaladas, porque justamente a nossa relação de amor com Deus chega a um terceiro elemento que não é um terceiro de Trindade, linda, maravilhosa. Não, é um terceiro elemento realmente que tenta separar os dois que estavam unidos anteriormente, que tenta justamente jogar aquele veneno de víbora no meio para que haja divórcio, separação, esquecimento, desistência, depressão, descrença, negação, traição. Para que falemos sigam sem mim, eu não vou, eu não aguento. E joguemos e chutemos a nossa cruz. Porque lembremos, se chutarmos e renegarmos a nossa cruz, acaba.
Quem não carrega a cruz não tem nada com ele. Então, será que, ao termos o 3 enquanto uma meditação, 3 de paus, 3 de ouros, 3 de espadas, 3 de copas, será que eu tenho a capacidade de entender que eu estou sendo chamado à minha máxima mortificação material, à minha máxima entrega material, e que ela se dá de diversas formas, desde justamente eu colocando tudo que eu tenho financeiramente num empreendimento que eu posso perder a qualquer momento, até colocando todas as minhas forças para me desapegar daquilo de uma tal maneira que não importa se aplicando ou não, porque não importa o retorno, eu não posso visar o retorno. É eu verdadeiramente enxergar a debilidade e a possibilidade de não ter retorno, não chegar até o fim. E de que aquilo será um peso. É como pagar dívidas. O dinheiro que nós gastamos, se você pega um empréstimo e depois tem que pagar os juros, sabemos, né? Algo que nós não pagamos com felicidade, com grande apreço pelos bancos, e gratidão porque nos emprestaram um dinheirinho, né? E aí estamos pagando com juros, alegremente. Não, nem um pouco. Muitas vezes nem queremos pagar. Damos o calote e, se possível, esquecemos aquela dívida que nos cobrem. Não vou me matar. E se não temos nenhum bem em nosso nome, vão me tirar o quê? Nada, né? Então, tanto fez como tanto faz. Muitos brasileiros fazem isso, infelizmente. Pensam assim, infelizmente. Mas assim como para nós parece, é um dinheiro jogado fora, né? Eu pagar uma dívida que duplicou, por exemplo. Peguei 50 mil, hoje está em 100 mil a dívida. Poxa, eu pagar esses 100 mil parece que é um dinheiro jogado fora. Por mais que o meu empreendimento tenha dado certo, vamos supor assim, não, deu certo. Os 50 mil que eu peguei para abrir um negócio, deu certo. Poxa, legal, bacana. Ainda assim, eu não pagarei os 100 mil com gratidão. E não é sobre os bancos nos extorquirem e terem juros absurdos, isso e aquilo, o que é um absurdo também, poderíamos debater isso. O que eu estou querendo dizer é, de fato, o nosso desapego, e usando dessa referência para mostrarmos que, será que temos capacidade então de pagarmos e nos doarmos e nos colocarmos, darmos dos nossos recursos materiais, do nosso tempo, do nosso espaço, para coisas que nos parecem muitas vezes perda de tempo, invasão de espaço, de privacidade, etc. Será que temos a capacidade de realmente nos doarmos a ponto de aquilo nos exaurir e parecer que, nossa, é à toa isso aqui? Quantas vezes eu já não pensei, já comentei em outros momentos, em outros locais, no meu canal de livros, o Leconde. Várias foram as vezes, não é uma, duas, várias foram as vezes que eu pensei em parar. Porque não dá retorno, porque as pessoas não curtem, porque não compartilham, porque não se inscrevem, porque não gera monetização, porque as pessoas não doam 50 centavos ao mês que fosse, não doam. Porque não tem nada, não retorna nada. É muito pouco, é muito, muito pouco. Muito pouco. E o pouco que retorna, eu faço isso. Compro uma câmera dessa cara, que vira e mexe e desliga, porque eu tive que mexer aqui, que ela super esquentou. Agora eu já entendi que mexi não vai mais desligar. Ficou ligada de vez. Mas por isso que teve uns cortes. Ou seja, não serve para eu viver. Não é algo que me dá retorno, lucro, blá, blá, blá. Então é realmente uma necessidade de, ou eu sou desprendida em relação ao meu tempo, ao meu dom, etc., ou eu entendo que é por algo maior e que vai me exaurir, vai me levar ao meu extremo de vozes na cabeça falando, vai fazer outra coisa, vai estar com quem te
respeita, com quem te reconhece e tal. Mas tem as pessoas, aí vão surgindo as pessoas que elogiam, que agradecem, que fazem parte. E que aos poucos mudam a minha vida também. E que ainda que essas não existissem, gente, é isso, não é sobre o resultado, não é sobre nem sequer ser uma troca. Cristo fez tudo, ele foi pregado na cruz sem saber, sem verdadeiramente saber se haveria quem fosse realmente dar seguimento à sua cruz, à sua paixão. Ainda que, claro, né? Ele suspeitasse que sim, porque afinal tinha os 12 apóstolos, e mesmo não tendo o traído, os outros 11 não foram escolhidos à toa, e mesmo Judas, né? Deus conhece o coração dos seus. Então é claro que há uma certa desconfiança, mas como se diz, até Maria poderia ter dito não a Deus. E todos poderiam dizer não. Então, Deus é onipresente, onisciente, mas isso não tira a nossa liberdade em dizermos não. A possibilidade de dizermos não. Então, meus caros, será que temos um desprendimento como de Deus, a ponto de não importa se é para muitos, se é para todos, se é para vários? Não importa se aceitarão e farão como nós esperamos ou não, se dará o retorno que nós desejamos ou não. Não importa. O que importa é você conhecer o limite da sua voz e gravar até a rouquidão o limite do seu sono, da sua fome, da sua sede. É você conhecer o limite de você mesmo, carregando a sua cruz. E poder dizer, eu fiz tudo o que me era possível. Porque a trindade, a triplicidade, o três, é sempre relacionado a um tudo. Fazer tudo o que é possível em perfeição. Um triângulo equilátero. Fazer tudo o que é possível em perfeição. Dando o nosso melhor. Ofertando aquilo que temos de fato enquanto o nosso melhor. A nossa possibilidade de algo grande, de algo que faça diferença de alguma maneira, etc. Então, meus caros, é preciso meditar esse 3, entendendo que é muito fácil passar por ele achando que é algo simples, dado, tá ganho. Porque essa queda tem relação com a materialidade. E o 3 é muito fácil de burlarmos em termos de mentirmos para nós mesmos, como a nossa vivência aqui na Terra. Somos tríplices e unos ao mesmo tempo, tríplice em corporeidade, tríplice em termos espirituais de corpo, alma e espírito. E vivemos uma vida banal, besta, entendeu? Uma vida infernal, inclusive, achando que tá tudo bem. Tá tudo lindo, maravilhoso. Tá tudo... tá ótimo. Toca a bala. E tem pessoas que realmente passam por uma facilidade na vida tão grande de bens materiais e coisas que elas realmente acham que a vida é só isso, gente. E que elas estão com a vida ganha. E que elas não precisam fazer mais nada se não desfrutarem daquilo que lhes foi dado, enquanto uma suposta herança. Ou que veio fácil, sei lá. Quando nós devemos realmente entender que essa triplicidade, esse 3, é fazermos com que cheguemos realmente a conhecer o nosso limite material em todas as coisas. O nosso limite
humano, corporal. Será que nos conhecemos a esse ponto? A ponto de falarmos, eu não aguento mais esse corpo, não aguento mais essa vida, não porque ela me pesa pura e simplesmente porque eu não gosto, não quero, cansei, porque eu desejo outra coisa, porque meu passional pede, mas porque de fato eu a levo ao extremo de mortificação, de desapego, a levo ao extremo de retidão, rigor, ordenação. É isso que devemos buscar, meus caros. E fazê-lo. Buscar e fazer, é claro. Ter vontade, ter bom ânimo, em conhecermos o nosso tombo, o nosso limite de forças, entendendo que isso será um peso mental, isso sempre traz uma amargura mental, e que será a nossa escolha entre sentar no chão e chorar como crianças birrentas, amarguradas, vitimizadas, ou levantarmos, sabendo ainda que cairemos outras 2 vezes mais e que coisas muito mais pesadas nos aguardam, porque isso, como sempre, é só o começo. Meditemos, portanto, meus caros, e levemos a sério essa nossa corrida, essa nossa caminhada de via sacra. É isso, caras máteras, caras matérias dotadas de espírito, que buscam parir uma alma, ainda neste nascimento, se possível, um Cristo, que façamos com que Cristo nasça e que meditemos a sua vida para isso, para que, vivendo como Cristo, nos tornemos um Cristo. Não é verdade? Eu sou a Letícia Conde, meus caros, e nos vemos na próxima. A bateria acabou, minha máquina desligou, e é isto. Seguimos. Para além de imagens e para além de palavras. Até, meus caros. Cuidem-se, hein? Que Deus vos guie e vos guarde. Até.